A paz do Senhor Jesus, irmãos, sejam bem-vindos para mais uma videoaula promovida pelo CAPED, o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical da Assembleia de Deus Ministério Santo André. Estamos no quarto trimestre do ano de 2020, o tema é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Estaremos ministrando neste momento a lição de número 12, cujo tema é Quando Deus se revela ao homem. Estamos com os nossos irmãos convidados que nos acompanham, estarão nos auxiliando neste momento. Estão os nossos irmãos professor Sérgio do Clube de Campo, como também o professor Daniel da Congregação de Jardim Sônia Maria. Amém? Neste momento faremos uma breve oração. Vou pedir para o nosso irmão Daniel orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede de podermos estar aqui, ó Pai, para juntos compartilharmos a Tua santa palavra. Pedimos, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, que possamos, ó Deus, compartilhar essa lição tão importante com os nossos irmãos e que ela venha, Senhor Jesus, servir de suporte, ó Pai, para os professores da escola dominical, que possamos, ó Deus, ministrar a Tua palavra com graça e com sabedoria. Todas essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O nosso texto áureo desta lição 12 está em Jó, capítulo 40, versículo 6, que diz: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. E a verdade prática diz: mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Temos como objetivo geral da lição mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe seus propósitos. E os objetivos específicos dos tópicos são, primeiro, ensinar que Deus se revela aos homens. Segundo, pontuar que a criação expressa a glória de Deus. E terceiro, acentuar que nossa justiça jamais se sobreporá à divina. Amém, queridos? Vou pedir já para os nossos amados irmãos já estarem cumprimentando os irmãos. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É um prazer estar aqui com os irmãos novamente no CAPED. Agradeço o pastor Éden e a toda a equipe do CAPED. E espero que os comentários aqui sejam enriquecedores e que possam trazer grandes benefícios para as aulas dos nossos irmãos. Cumprimentos a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus pelo privilégio de poder estar aqui pela terceira vez, por participar desse projeto maravilhoso que deu certo e tem sido uma bênção para todos os nossos professores da escola dominical. Agradecer ao pastor Éden pelo convite, pelo carinho, pela confiança. É um prazer, amado, cooperar com vocês. Dizer que me sinto feliz também por conhecer ali o irmão Sérgio e dividir esse espaço com ele. Estamos chegando ao fim da nossa lição que nos trouxe tantos ensinamentos relevantes para a vida de todos nós. Hoje nós falaremos acerca do momento em que Deus se revela a Jó, e este desejou muito isso, estar diante de Deus para argumentar acerca da sua situação. O nosso objetivo, como sempre tem sido, é fornecer subsídios para que você, professor, possa preparar melhor a sua aula. E o meu desejo é que consigamos, nesse tempo que passaremos aqui, realizar isso. Passemos a leitura bíblica em classe, que está situada em Jó, capítulo 38, do 1 ao 4, 39, do 1 ao 6, capítulo 40, versículos 15 ao 18 e 24, e capítulo 41, do versículo 1 até o 3. Diz assim: Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Jó 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das cervas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo?
ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas. Jó 40. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Podê-lo-iam porventura caçar a vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Jó 41. Poderás pescar com anzol o leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura, multiplicará suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Então, esta é a leitura bíblica em classe, e estaremos nessa lição de número 12, tratando de algo muito bom. Até aqui nós vimos o drama, o lamento, a dor. Até aqui tínhamos visto os debates, as acusações, a defesa. Tínhamos visto um debate a respeito do que está acontecendo na vida de Jó, e Jó procurando respostas, Jó procurando uma solução, algo da parte de Deus. E até agora Deus estava em silêncio. Mas agora, a partir deste capítulo 38, o Senhor decide aparecer. O Senhor decide se mostrar, se revelar e conversar com Jó. É sobre isso que estaremos ministrando neste momento, que você nos acompanhe. Essa aparição de Deus, quais seus propósitos, por que ele apareceu? Será que Deus apareceu trazendo respostas e trazendo solução e resposta direta e explícita? Ou ele fez diferente? Vamos ver como que foi a aparição de Deus, como Deus se revelou. Então, o silêncio de Deus era o que mais incomodava também Jó. Não vinha a resposta de Deus, parecia que Deus não estava com ele, parecia que Deus não estava agindo em favor dele, mas de repente surge, capítulo 38 diz que por meio de um redemoinho vem o Senhor para falar com ele. E Deus vem e a presença de Deus começa a mudar toda a situação, mudar toda a circunstância, toda a história vai ser mudada a partir deste momento. Né? Então, nós entraremos aqui nesse capítulo 38, no tópico primeiro, que diz a revelação de um Deus pessoal. Então, esse tópico primeiro, vamos ver essa revelação de um Deus que parecia tão distante, que não falava nada, não aparecia e agora aparece. Né? Que podemos trazer e meditar a respeito do Deus pessoal. Bem, o tópico primeiro, como já foi dito, vai trazer a todos nós a revelação de um Deus pessoal. E esse é o primeiro ponto importante que nós devemos destacar aqui, é que Deus, diferentemente do que muitos acreditam ou pensam, ele é uma pessoa. Ele pensa, ele interage, ele fala, ele escuta, ele sente. Para alguns ele é apenas uma força do bem, outros acreditam ser ele uma essência ou uma espécie de energia positiva. Mas nós vemos pela Bíblia que ele, como diz o item 1 da lição, ele tem voz, logo ele fala. E não fala somente com seres espirituais, ele fala também, ele também se comunica com o homem. Podemos confirmar isso já no primeiro livro da Bíblia. Ele conversava com o primeiro casal antes do pecado, após o pecado ele procura esse casal, ele busca onde está o homem que havia se perdido. Ele dialogou com Caim após este matar o seu irmão, tentando fazer com que ele se arrependesse do que havia feito. Isso está lá em Gênesis capítulo 4, versículo de número 9. Ele ouve Caim, depois responde novamente. Depois nós vemos Deus se revelando a Moisés, se revelou a Abraão e tantos outros exemplos nós poderíamos citar aqui. Deus sempre quis estar com o homem, contrariando o pensamento deísta, que diz que Deus criou tudo. Porém, ele foi embora, ele desapareceu, abandonando a humanidade à sua própria sorte. Então, esse tópico primeiro aqui começa falando sobre o diálogo que Deus tem, que Deus havia tido com Satanás. Não sabemos em que lugar exato esse diálogo, essa conversa aconteceu, porém, Jó não fazia nem ideia da existência, nem do conteúdo dessa conversa. Talvez seja por isso que as suas argumentações diante das acusações de seus amigos
ficavam tão vazias. Ele com certeza não fazia nem ideia do porquê ele estava sofrendo tudo aquilo, aquele mal que ele fora cometido. Durante toda a narrativa, o nome de Deus é citado, como é afirmado aqui no tópico. O Jó fala dele, a mulher de Jó fala dele, inclusive aquela conhecida frase, amaldiçoa esse Deus e morre. Seus amigos falam de Deus, e Deus ele fica o tempo todo aqui em terceira pessoa, ou seja, ele é aquele de quem se fala, ele é o assunto, porém ele se mantém calado, até que enfim ele quebra esse silêncio. Então no capítulo 38 ele começa dizendo: depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Com certeza mais uma manifestação gloriosa do nosso Deus entre tantas outras. Depois disso, mas depois disso o quê? O que veio antes disso? Depois de ouvir todos, Deus permitiu que todos falassem, sem censuras, inclusive coisas injustas contra ele. Ele ouviu Elifaz dizer que Jó havia pecado e o seu pecado estava encoberto. Ele ouviu da boca de Bildade dizer que talvez esse tenha sido o discurso mais pesado, a acusação mais pesada, dizendo que Jó havia perdido seus filhos por culpa dele, né? Depois nós vemos o Zofar chamá-lo de tagarela, o Eliú dizer que ele ainda estava sofrendo pouco, perto do que provavelmente ele havia feito. Então Jó, ele deseja muito estar diante de Deus. E ele vai dizer aí no livro de Jó, no capítulo 10, versículo de número 2, ele vai dizer o seguinte: direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Ele afirma que ele vai falar ao Todo-Poderoso e ele vai se defender diante dele. Então lá no livro de Jó, capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer assim: mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante ele. Ele chega a ser ainda muito ousado, né? No capítulo 23, versículos 13 e 4, ele vai dizer assim: ah, se eu soubesse que eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, com ordem exporia ante ele a minha causa e a minha boca se encheria de argumentos. Esse Jó é corajoso mesmo, encher-se de argumentos, se encher-se de razões, de direitos e querer se apresentar diante do tribunal de Deus confiante na sua própria justiça. Então esse Jó, ele manifesta esse desejo, né, de estar diante de Deus. Então esse desejo, né, ele queria saber o motivo do sofrimento, né, por que ele estava passando por tudo aquilo. E Deus cumpriu o seu desejo. Eu tenho certeza de que Jó ficou estupefato diante da manifestação do Todo-Poderoso. Deve ter se estremecido todo. E a quantidade de argumentos que ele pensou em despejar sobre Deus reduziu-se talvez a um: Senhor, quanta glória! Eu não imaginava que o Senhor fosse envolvido com tanta glória dessa forma. A impressão que eu sinto é de que Deus tenha pensado: bem, Jó, eu estou aqui, agora vamos lá, né? Vamos ver se, né, se você vai conseguir argumentar tudo isso que você falou. Então, no versículo 2 da nossa leitura bíblica em classe, diz assim: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Há quem diga que Deus está falando aqui de Eliú, mas não é verdade, né? Deus está se referindo aqui a Jó, em face aos comentários feitos por ele anteriormente. Então Jó, diante de tudo aquilo, né, todo cheio de argumentos, ele se emudeceu, ele não conseguiu ter palavras nenhuma. Eu acredito que tenha faltado palavras em sua boca diante de tanta glória. Jó pensou que iria encostar Deus na parede com seus argumentos, com seu direito líquido e certo. Pobre Jó, quanta incipiência da sua parte. Acreditar que a criatura poderia ser superior ao seu Criador. E, infelizmente, muitos pensam assim, até mesmo nos nossos dias. Acham que são donos da agenda de Deus, né? E como crianças mimadas: olha, Deus, se o Senhor não fizer isso, né? Como se nós pudéssemos dar ordem a Deus. Jó teve essa experiência, ele experimentou isso. Parece que Deus gosta desse método de perguntas e respostas, esse método de arguição. Ele fez isso com Adão e Eva, sabia o que havia acontecido, mas ele inicia a conversa perguntando. Ele faz perguntas a Adão, faz perguntas a Eva, ele só não se refere
a serpente. E o método é exatamente o mesmo com Jó. Foram cerca de aproximadamente 60 perguntas, sendo 32 apenas no capítulo 38. O objetivo desse método é levar a pessoa a uma reflexão, né? Então, Jó todo cheio de argumento, e agora nós estamos aqui frente a frente, né? Você mantém tudo isso que você falou? Então, esse Deus presente, né? Ele que é transcendente, mas também ele é imanente, um Deus grande e poderoso que habita no céu dos céus, mas ele também está presente, ele está acompanhando tudo que está acontecendo aqui na terra. Ele não abandonou, né, a sua criação. Então nós vemos aqui que Deus ele interfere sim nas coisas que acontecem aqui na terra, né? Para os deístas, né, e nós vamos destacar alguns famosos, aí o Adam Smith, por exemplo, Benjamin Franklin, intelectual americano que também era um deísta, né, e acreditavam que Deus não teria motivo nenhum para se preocupar com as coisas que aconteciam aqui. E o grande dilema de Jó, Éden, era esse. Ele queria entender o porquê ele estava sofrendo tudo aquilo. Então ele começou a achar que realmente Deus o havia abandonado, né? Deus havia, como foi dito aqui esse pensamento, Deus havia abandonado a humanidade e havia também o deixado. Então nós vemos que Deus atende a esse pedido de Jó, se revela a ele, né, para mostrar a sua grandeza, todo o seu poder ao homem de Uz. Verdade. Interessante todo esse comentário. Nós vemos que Deus, desde o princípio, se relacionando com o homem, conversando com o homem, através ali do casal, dos filhos do primeiro casal, e no decorrer da história foi apareceu para Abraão, teve manifestações, né, teofanias onde ele aparecia e ia na casa de alguns destes, apareceu para Jacó. Então ele foi sempre se aproximando, sempre se achegando, mostrando esse Deus presente, esse Deus realmente pessoal. Né? Alguns dos seus atributos mostram a sua pessoalidade, por exemplo, seus atributos que é amor, bondade, longanimidade, mostra o que? São qualidades que ele tem no seu relacionamento com as suas criaturas, com aqueles com que ele criou e que ele acompanha, e que ele trata, tem sentimentos. E também essa conversa toda, esse diálogo entre Jó e os amigos, ele estava lá acompanhando a conversa. Né? Quando ele está questionando as frases, o que foi dito, então ele estava acompanhando. Então ele acompanhava toda aquela conversa. Então não é um ser tão importante, com assuntos tão mais importantes, que não pode estar atento à conversa de um servo dele, de um homem. Não, ele está transcendentemente de uma forma macro, cuidando de todo o universo, e também imanentemente de uma forma micro ali, em detalhes, em vida pessoal e particular de todas as pessoas, como onisciente, que conhece tudo e sabe tudo. E a gente vê que essa aparição de Deus no tempo certo, mostrando que ele sabe o tempo das coisas, não é precipitado, não é no primeiro questionamento sobre Deus que ele já então tem que aparecer e responder, não, ele deixou todo aquele debate, toda aquela conversa para no momento certo se fazer presente, né? Então a gente vê essa poderosa manifestação de Deus aparecendo, essa poderosa manifestação de Deus entrando para falar com Jó, e aí começa com esse monte de perguntas, né? Mais de 60 perguntas, onde você estava, Jó? Né? Onde você estava quando eu criei tudo, quando eu formei tudo, quando eu coloquei os limites, e foi fazendo perguntas para Jó. Né? Diferente do que Jó esperava, poder Jó ir para cima e argumentar e falar, pelo contrário, Deus começou com algumas perguntas que Jó não tinha resposta e começou a reconhecer a sua pequeneza diante de Deus. Né? Então essa poderosa manifestação de Deus, irmão Sérgio, apareceu ali diante de Jó. Né, de um redemoinho, veio aquela voz para falar com ele. Nós podemos ver essa manifestação de Deus e que nós podemos extrair de lições dessa manifestação de Deus para Jó. O que eu acho interessante, e só acrescentando ao comentário do irmão, primeiro, para nós entendermos o que aconteceu no capítulo 38, 39, 40 e 41, nós temos que entender a visão teológica da era patriarcal sobre a pessoa de Deus. Naturalmente, Abraão, o próprio Jó, Jacó, talvez o próprio Adão, eles tivessem uma visão do Deus apenas transcendente, ou seja, o Deus santo
que julga e que pune os pecadores. Por isso que foi falado aqui durante o trimestre, nós estudamos, que Jó, em momento algum, abandonou a sua declaração de inocência. Isso é uma coisa muito marcante no livro de Jó. Ele não abandona. Não, eu sou inocente. E é até isso, por isso que ele anseia e almeja que Deus se apresentasse para ele. Não, eu quero que o Todo-Poderoso apareça aqui e me explique por que eu estou sofrendo. Porque eu não pequei, eu sou justo. Capítulo 23, como bem citou o irmão, Jó, ele chega a fazer acusações morais contra Deus, não o atacando, mas dizendo, ó Deus, eu sou justo, eu não peco, eu sacrificava pelos meus filhos, eu orava, e o Senhor está fazendo isso por quê? Por que o Senhor está me punindo? E uma coisa que eu acho interessante é, quando o Deus se apresenta, o Deus fala, porque o livro de Jó tem um grande detalhe, Deus fala muito pouco, né, no livro de Jó. Durante esse trimestre, todas as aulas eu sempre recapitulava com os alunos. O livro de Jó, apesar de popular, é um livro difícil de ser ensinado e pregado. Por quê? Porque muitas pessoas atribuem diálogos dos amigos de Jó, que são diálogos totalmente antibíblicos, a Deus, né? E, de fato, quando Deus se apresenta, o que eu acho interessante é que Deus ele não faz nenhuma réplica aos discursos dos seus amigos. E ele também nem responde Jó. Ele não responde a Jó naquilo que Jó esperava, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi falado aqui já sobre transcendência e imanência. São dois conceitos bíblicos, porém eu tenho que ter muito cuidado, principalmente quando falo de imanência. Por quê? Porque o professor que for fazer pesquisa, de repente, até fiz essa anotação, não tem um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica, se você for buscar na internet, imanência, conceito filosófico onde divindade se mistura, se parece, é um conceito que vem do pandeísmo, ou seja, o divino é a madeira, o divino pode se tornar a pedra, então nós temos que ter muito cuidado. Dentro da Bíblia, o conceito de imanência é o Deus que transcendeu, que criou tudo e que na pessoa de Jesus se revelou aos homens de forma completa, né? Então, uma coisa que eu acho interessante dentro dessa ideia da revelação pessoal de Deus Deus, desde os primórdios, desde a criação de Adão e Eva, nas alianças com Jacó, com Abraão, na aliança com Israel, ele estava tentando se revelar pessoalmente aos seus servos e se revelava, como fez aqui para Jó. Mas o máximo dessa revelação é, de fato, quando Jesus, o Verbo de Deus, se encarna e vem e habita entre nós. E aí, essa presença de Deus ali pode também nos fazer pensar, mas por que ele se revela? Para quê? Né? Quais são as intenções, quais são os propósitos, por que ele apareceu naquele momento? Nós sabemos que quando Deus se revela, ele quer se dar a conhecer. Então, um primeiro ponto que devemos ter, olha, quando ele se revela, o que ele quer? Primeiro, ele quer se dar a conhecer. Porque o homem, ele não conhece, o homem tem seu distanciamento de Deus, e quando Deus aparece, conversa e fala, ele se torna conhecido. Então o homem começa a conhecê-lo. Então Jó tinha muita teoria, bem como seus amigos. E a partir de uma aparição de Deus, de um esclarecimento de Deus, iriam conhecê-lo melhor. Tanto que depois uma exclamação dele, olha, eu ouvia falar, agora te vi os meus olhos, agora eu conheço. Que é uma intenção de Deus, que ele se revela para que os homens o conheçam. Tem um versículo que eu também gostaria de deixar, Jeremias 9, 24, que ele fala sobre isso. Que diz, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. Né? Um pouquinho antes ele falava, ninguém se glorie pela força, ninguém se glorie pela riqueza, nem se glorie por sabedoria, mas se glorie em me conhecer. Então ele tem prazer em que as pessoas o conheçam, ele se revela para que as pessoas conheçam ele, né? E um segundo ponto dele se manifestar e aparecer, para se relacionar, porque ele aparece não para dizer, olha, eu estou aqui, eu sou assim e tchau, não, eu apresento, eu me relaciono e quero uma aliança, um relacionamento. Cada vez que ele aparecia, ele trazia condições,
né? Para Moisés ele apareceu como eu sou, para formar um povo, para se relacionar com esse povo e dar as condições dessa aliança. Então ele foi sempre se revelando, se dando a conhecer, trazendo as pessoas para um relacionamento, trazendo suas condições do que o agrada e o que desagrada. Ele sempre foi muito claro, sempre foi muito direto e objetivo, porque ele aparece, então ele já disse, olha, eu sou o Senhor, eu sou Deus, então ele vai trazendo as condições, olha, isso é correto, isso agrada, isso é incorreto, é o pecado, isso desagrada. Então isso vai trazendo as pessoas com relacionamento e um relacionamento dentro dos seus parâmetros, dentro da sua vontade, né? E um outro ponto, quando ele se dá a conhecer que após esse relacionamento e as pessoas o agradando, as pessoas têm uma vida que glorificam Ele, uma vida que exalte Ele e honre a Ele. Então é um ponto daqueles que têm uma revelação de Deus, agora realmente ter uma vida que agrade, honre e alegre a Deus, né? Então são revelações, aí é uma chamada revelação verbal, Deus aparece para conversar, né? Porque o autor, ele cita aqui também sobre a criação, uma forma de Deus se revelar, né? Podemos olhar lá no Salmo 19, que diz, né, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, ele vai prosseguindo, olha, sem voz, sem palavra alguma, ou seja, não tem nada sendo dito, mas você olha a criação, contempla tudo aquilo, enxerga Deus e vê uma mensagem de Deus, de um Criador Supremo, né? Então são as revelações não verbais de Deus. E aí vamos depois para o quê? Para as revelações verbais, né? Tem as verbais não escritas, onde ele vem e se relaciona e fala e diz, e tem aquelas que ele deixou por escrito, deixou registrado, usando os profetas, por exemplo, né? São as revelações não verbais, mas em todas elas é Deus aparecendo, é Deus mostrando-se, é Deus descortinando o que está oculto em mistério e tornando revelado, conhecido para conhecimento do homem, né? E aí, como foi citado já, que é a maior revelação, maior aparição, o ápice, né? Ele foi gradativamente aparecendo, conversando, se mostrando, mostrando um pouco mais e aprofundando um pouco o relacionamento. E aí lá em Hebreus, né, vem falar do Filho, né? Hebreus capítulo 1, versículo 1, né? Vou deixar aqui registrado Hebreus capítulo 1, versículo 1, que Hebreus é uma carta maravilhosa, um tratado que fala da supremacia de Cristo, do Filho, e aí ele já inicia essa carta dizendo, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos tempos falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles, né? Então, falando, olha, Deus falou de muitas maneiras. Revelações, né? As não verbais, as revelações verbais, profetas, e agora vem a pessoa de Jesus, né? João 1, né? Vimos a sua glória cheio de graça e de verdade, andando em nosso meio, né? O João 1 ali é maravilhoso, a descrição dessa manifestação, né? Porque, como estamos falando de revelação, né? O ápice, né? O mais maravilhoso, né? O que teve aqui um comecinho com Jó, e aí tem a consumação plena em Cristo Jesus. O que eu acho interessante, irmão Éden, tem dois textos que eu gosto muito, mas eu só lerei um. Mateus capítulo 1, versículo 23, né? Que diz assim, a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, né? Em João 14:9, o próprio Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. E aí tem vários textos, Paulo mesmo, ele faz uma teologia desse ápice da revelação, por exemplo, lá em Colossenses 1,15, ele diz que Cristo é a imagem do Deus invisível, né? Uma vez me perguntaram, Sérgio, Deus tem um corpo, Deus tem uma semelhança, como é Deus? Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível, né? E o irmão falou de tipos de revelação, né? O Deus que se revelou através da natureza, o Deus que se revelou através da experiência pessoal, o Deus que se revelou na consciência do homem.
o Deus que se revelou através da história. E lá em Apocalipse 5, né, nós vemos que quando aqueles selos que representavam o desvendar da história estavam selados, fechados, João chora, daqui a pouco alguém diz, olha, não chores, tá aí ó, o ápice da revelação, o leão da tribo de Judá, ele é o ápice da revelação de Deus e ele tem toda a história revelada, ele vai revelar o que vai acontecer no fim dos tempos. De fato, isso é maravilhoso. Interessante aqui também é que a resposta de Deus, a revelação dele, se dá no tempo dele. Ele acompanhou todo o sofrimento de Jó, ele viu Jó sendo acusado pelos seus amigos, ele sabia, como o irmão Sérgio bem colocou ali, ele sabia da inocência de Jó, que Jó não havia feito aquilo que os seus amigos estavam dizendo, mas a aparição dele, a resposta dele, que na verdade não, vamos colocar que talvez não tenha respondido a maneira como Jó esperava, talvez o Jó esperava que Deus fosse aparecer, olha Jó, você está passando por isso, talvez essa era a resposta que ele desejava. Quando na verdade Deus aparece e faz aquela série de perguntas ali para Jó. Então o momento é dele, é na hora que ele quer se revelar e muitas vezes nós ficamos ali preocupados, será que Deus não está vendo tudo isso aqui? Mas ele está vendo sim, mas o tempo é dele. Manifestação de Deus já traz o consolo, confiança nele, né? Alguém que ele, nas suas perguntas, né, já foi falando sobre quem é que está no domínio e no controle, já traz a confiança, a segurança de alguém que está no comando, que não perdeu as rédeas, que realmente trouxe para Jó, ainda que não trouxe as respostas diretas, mas trouxe o consolo, o conforto, a confiança de que Deus apareceu, olha, não estou só. E aí é o que nós vamos entrar no tópico 2, falando sobre um Deus sábio, porque aparentemente esse silêncio, essa ausência de Deus poderia parecer, olha, Deus não está agindo, Deus não está vendo essa injustiça, eu estou na minha vida correta e estão me acusando, eu estava em uma vida justa e não merecia todo esse castigo, toda essa punição, parece que Deus ou não está no controle ou não sabe o que está fazendo, o que está permitindo, porque está tudo errado, na ótica de Jó, está tudo errado. Na ótica de Jó, as coisas não estão certas, por isso que ele quer essa audiência, quer comparecer. Né? Então, esse tópico 2 vai entrar justamente sobre um Deus sábio. As perguntas de Deus, né, são esclarecedoras. As perguntas de Deus vão colocando as coisas no lugar. Vão trazendo e acalmando o Jó, colocando ele também no seu devido lugar, porque houve um certo, podemos chamar, passar um pouco do limite ali, dessa autoconfiança. Uma coisa é confiar, é saber da sua inocência, outra coisa é avançar demais e falar, olha, eu sou tão justo que eu quero comparecer diante de Deus, eu quero argumentar e eu vou comparecer perante Ele como um príncipe, cheio de razão, e é um passar aí do limite. Foi aonde nós podemos deduzir e observar que o motivo e razão de Deus aparecer e de uma forma firme com ele, aparentemente repreendendo ele, porque diz, onde você estava, Jó? Você questionou tanto, você perguntou tanto, você questionou, né, o meu poder, a minha sabedoria, então vamos lá, Jó, onde você estava? E começou com sua série de perguntas, nas quais Jó, no meio dele até, quando tem um momento de responder, ele para e fala, não vou responder, eu vou só me calar, que é uma pausa no primeiro discurso de Deus, uma resposta de Jó e depois uma continuidade do discurso de Deus. Que o Senhor começa a falar no capítulo 38, capítulo 39, e quando Deus pergunta e pede para que ele responda, ele só responde no capítulo 40, versículo 4. Sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. E aí no 6 em diante o Senhor continua. O Senhor continua. Então ele tem o primeiro discurso, Jó tem a oportunidade de responder e fala, não tenho mais nada para dizer, acabou os argumentos, não tenho o que falar, põe a mão na minha boca e se cala e o Senhor continua, prossegue. Né? Então, esse discurso de Deus é esclarecedor, é ensinador, põe as coisas no lugar. Nós podemos aqui observar nesses discursos sobre um Deus sábio, irmão Daniel. Na verdade, aqui o tópico 2, né, vai começar aí no item 1, falando aí da mecânica celeste.
Então diz assim, Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Então ele começa a mostrar para Jó, claro que de uma maneira muito superficial para o nível de conhecimento humano, né? E eu me lembro quando estudava, que quando a professora pedia um exemplo de algo infinito, então a gente citava o universo, mas ele é infinito para o homem. Para Deus, Deus conhece todo o universo, porque foi Ele que criou. Então Deus aqui começa a mostrar para Jó a grandeza do seu poder, o seu poder de criação, porque ele não só apenas criou todo o universo, mas ele também ele é o sustentador. Então, eu até registrei aqui algumas informações que eu acho até relevante aqui passar para os nossos professores, que a NASA conseguiu, por meio de uma sonda, ir até uma distância de 93 bilhões de anos-luz, que eles vão chamar aí de universo observável. Se você considerar que na nossa galáxia, né, existem 2 trilhões de galáxias, no nosso universo existem 2 trilhões de galáxias, então é muita grandeza. Então, que seríamos nós, seres humanos? É isso que Deus está mostrando para Jó. Quem é você para achar que você pode me questionar, né? E diante dessa imensidão que é o nosso universo, o nosso planeta, o planeta Terra, ele é um minúsculo grão de areia diante de tanta imensidão, né? Então essa é a mecânica celeste que Deus vai trazer aqui para Jó. Então vejamos o grandioso controle de Deus sobre a criação. Então o nosso planeta ele está aproximadamente a uma distância de 150 milhões de quilômetros do Sol. E ele tem 2 movimentos, o movimento de translação, que ele gira em torno do Sol, que dura aí 365 dias e algumas horas, né? E também o movimento de rotação, que ele gira em torno de si mesmo. Então dentro dessa órbita, dentro dessa harmonia, a Terra ela não se aproxima muito do Sol. Então é Deus que está controlando isso, porque se ela se aproximasse um pouco mais, deixaria de existir vida no planeta. Assim como se ela se distanciasse, também a vida deixaria de existir. Então ele está mostrando tudo isso a Jó. Jó, olha o tamanho do meu poder para você achar que você pode me questionar. Todo o controle do universo está sob as mãos de Deus. Ele sustenta a terra sobre o nada, diferentemente da crença que existia na época de Jó, aquela crença que a terra era sustentada por um elefante em cima de tartarugas, né? Então Deus está mostrando para Jó, olha, eu sou o sustentador de tudo isso, né? Ele não permite que nenhum planeta se choque com o planeta Terra. O planeta Terra está aproximadamente a uma distância de 70 milhões de quilômetros do seu vizinho mais próximo, Marte, e a uma distância de 41 mil quilômetros do seu outro vizinho, que é Vênus. E todos estão em sua perfeita harmonia. Os cometas que viajam aí uma velocidade de milhões de quilômetros não atingem a Terra. Então tudo isso está dentro do controle de Deus. Então é exatamente isso que Deus está mostrando para Jó. Deus começa a colocar Jó numa situação que ele começa a olhar para ele e falar, realmente eu não, como é que eu vou argumentar com esse Deus? E nós vamos ver o desfecho disso mais para frente, que será falado aqui. Então Deus está mostrando tudo isso para Jó. Deus está mostrando para Jó que existem leis que regem a natureza, né? A mais conhecida aí, a lei de Newton, que alguns dizem que foi Newton que inventou. Não, ele não criou nada, né? Ele apenas descobriu. Ele não é o criador dessa lei. Que observando lá a queda da maçã, ele percebe a atração que a Terra exerce sobre os corpos, e aí ele vai desenvolver ali toda a sua teoria. Leis essas criadas pelo próprio Deus e que não podem ser quebradas por nenhum homem, a não ser por ele, né? Nós vemos na Bíblia Deus quebrando aí 2 leis, por exemplo, lá no episódio do Eliseu, quando o ferro do machado flutua. Deus estava contrariando ali a lei da gravidade e também contrariando a lei do magnetismo. A madeira não tem poder magnético para atrair o ferro. Então Deus está colocando Jó numa situação para que Jó olhasse e percebesse a soberania do Deus que ele cria,
né? Então existe uma harmonia, uma beleza na natureza, como já foi citado aqui, o Salmo de número 19, versículo 1, né, que os céus manifestam a glória de Deus. A constatação da existência de Deus é tão latente por meio da observação da natureza, criada por ele, que nós vamos ver Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 1, versículo de número 20, e aí eu gostaria de ler com vocês. Ele vai dizer assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Lemos aí o 20 e o 21. Então, através da natureza, nós conseguimos constatar essa grandeza de Deus, né? Até uma frase célebre aqui do Abraham Lincoln, e vamos abrir aspas aí: eu entendo que um homem possa olhar para baixo, para a terra, e ser um ateu, mas não posso conceber que ele olhe para os céus e diga que não existe um Deus. Fecha aspas. Então Jó, ele não consegue responder a nenhuma pergunta feita por Deus a ele. Citando apenas uma aqui no versículo 4 da nossa leitura bíblica, Deus perguntando: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Então Jó, diante dessas perguntas, né, que foram em aproximadamente 60, a resposta dele em todas era não. Jó, onde não, eu não tenho condições de te responder. Jó, isso também não posso responder. Então nós percebemos que Jó começa a ficar ali numa situação de reconhecimento, né, e de reflexão diante da grandeza de Deus. O Senhor faz perguntas ali sobre a criação, depois vai falando sobre a preservação, onde ele vai citando os animais e como eles sobrevivem e se alimentam e geram e crescem. Então ele vai avançando, foi progredindo, né? O básico sobre a criação ele não tinha resposta, ele foi prosseguindo. Então agora a preservação, o sustentar das vidas, sustentar de toda essa natureza, de todo esse mecanismo que funciona, que é regido por leis criadas por ele. Ele foi avançando sobre a dinâmica da vida, e então ele foi questionando Jó, até onde a sua sabedoria e a sua inteligência, Jó, vai chegar, até onde chega a sua em comparação com a minha, né? Então nessas perguntas foram trazendo e mostrando sobre o Deus sábio, né, irmão Sérgio? Como nós podemos ver a sabedoria de Deus? Será que Deus agora estava convencendo Jó que sabia o que estava fazendo na vida dele? Com certeza. Com certeza. O capítulo 38, versículo 21, diz assim, ó: por certo, tu o sabes, pois já era nascido, e os teus dias são numerosos. Eu gosto muito desse versículo, porque Deus ele usa aqui um tom irônico, para mostrar para Jó: ei, Jó, você queria que eu viesse. Estou aqui, estou te fazendo perguntas simples, de coisas que você vê, né? E você não sabe me responder, você não consegue me responder. Só que o que eu acho interessante é o propósito dessas perguntas, né? Numa leitura rápida, parece que Deus está esnobando de Jó. Mas, na verdade, numa leitura reflexiva, numa leitura contextualizada, nós vemos que, na verdade, Deus chama Jó para um foco diferente. Por quê? Deus usa, por exemplo, 10 características da natureza e 9 espécies do mundo animal para ilustrar para Jó a importância da vida. Eu vejo isso daqui lá em Mateus 6, 24 a 30, do 25 ao 34. Olha o que Jesus ele nos ensina acerca do cuidado de Deus sobre a natureza. Mateus capítulo 6, do 25 ao 34. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansiosos que esteja,
pode acrescentar sequer 1 hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu problema. Bem semelhante, né? Então, Deus ele chama a atenção de Jó aqui para os cuidados. Vejamos que até então Jó estava focado só em seus problemas. E ele esqueceu de olhar ao redor e ver como Deus cuidava dessa mecânica chamada natureza. Porque, como bem citou o irmão, eu gosto muito de estudar sobre o espaço e uma coisa que eu acho interessante, a sabedoria de Deus. Por que nenhum meteoro se choca sobre a Terra? Porque lá nós temos Júpiter, que é um planeta extremamente que atrai todos os cometas, todos, né, para a sua órbita e o consome ali. Então nós vemos nisso o cuidado de Deus com a Terra, que é menor comparado às outras, né? E uma coisa que eu acho também interessante dentro desse discurso, Deus ele faz perguntas para Jó sobre astronomia, sobre os oceanos, e ele desafiou a Jó, né, desafiou a compreensão de Jó para julgar o seu controle. Ó Jó, você acha que eu te abandonei? Você acha que eu não estava no controle da situação? Então, é como eu disse, numa leitura rápida, Deus está esnobando de Jó, mas numa leitura contextualizada, você vai observar que Deus estava ensinando a Jó, através daquelas perguntas, que ele estava cuidando do patriarca, por mais ansioso que ele estivesse. E quem não ficaria ansioso na situação de Jó? Mas Deus estava cuidando dele, né? Então, eu penso, irmão Éden, que Deus, de fato, convenceu Jó da sabedoria dele, né? Usando um método, como disse o irmão no início, pedagógico, né? Deus, ele sabe falar com o homem, né? E ele sabe convencer o homem. Interessante aqui também é que nós falamos de coisas grandes, né? Falamos aí do universo, de cometas, de movimentos da Terra, mas Deus ele também se preocupa com as coisas pequenas. E ele vai mostrar isso para Jó no capítulo 38, no versículo de número 41, ele vai dizer assim para Jó: quem prepara para os corvos o seu alimento, quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Então, quem é que vai se preocupar com um corvo e sua ninhada? O corvo é um pássaro que não tem valor nenhum comercial. Não tem um cântico harmonioso, sonoro, como o rouxinol, o canário e tantos outros. Então, quem é que vai se preocupar com o corvo? Não tem a beleza exuberante de uma arara canário, por exemplo, né? De uma arara jacinto e tantos outros pássaros exuberantes, mas Deus ele se preocupa com todas as suas criaturas. Então, ele está mostrando para Jó, olha, sou eu que cuido de tudo, né? Eu tenho o controle de tudo, sou eu que controlo todas as coisas, como já bem lido ali pelo irmão Sérgio, né? Jesus dizendo isso, olha, o nosso Pai Celestial, ele cuida se ele cuida das aves do céu, né, vocês acham que eles não vão cuidar de vocês, e, né, homens, seres que eu criei, né, ele não vai cuidar dos seus próprios filhos? Então, diante de tanta grandeza, não restou nada a Jó, né, a não ser se humilhar diante do poder maravilhoso do seu Deus. E aqui no capítulo 40, no versículo 3 a 5, diante de toda essa explanação de Deus, todos esses exemplos, todas essas perguntas, Jó não teve resposta para nenhuma, e aí ele vai dizer o seguinte: então Jó respondeu ao Senhor e disse:
Eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Né? Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então esquece tudo aquilo que eu estava planejando, todo o meu discurso, toda a minha argumentação, toda a minha... aquele discurso que eu tinha, eu queria saber por que tudo isso, mas diante de tanta grandeza, a única coisa que eu consigo fazer é me humilhar diante de ti. Todas essas perguntas vão mostrando a grandeza, o poder, a inteligência de Deus, sabedoria de Deus. É até interessante também os cientistas criacionistas, que sempre procuram nos seus estudos e demonstrando a inteligência criativa, a forma que Deus projeta e nos estudos sempre na natureza, mostrando que tudo que funciona, tudo que existe, foi realmente arquitetado de uma forma inteligente, né? Uma mente suprema, superior, que sabe o que está fazendo, com um propósito, né? Cada funcionamento de um organismo, cada relacionamento de um micro-organismo com o outro e com o ambiente, com a interação para a sustentação da vida nesse todo o contexto desse planeta e, por fim principal, ter a vida humana, que está dependendo de tudo isso funcionando, desse meio ambiente, todo esse sistema, né? Então, essas perguntas aqui vão mostrando um pouco disso, de um ser tão inteligente, sábio, perfeito, pleno, e isso, embora não apareçam ser respostas, porque são somente perguntas, mas são perguntas esclarecedoras, perguntas que ensinam, perguntas que vão até acrescentando a fé, vão fortalecendo a fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus grande, tremendo, supremo, soberano, altíssimo. Então, as perguntas de Deus são esclarecedoras, né? É tremendo ver Deus falando com Jó, Jó reconhecendo, é bom essa rendição dele, é bom nós vermos isso, que após Deus falar, ele se rende, reconhece a sua limitação, e aí Deus prossegue, que é uma das condições para que Deus agora avance para a restauração na vida dele, que será a lição seguinte, a lição 13, a restauração, mas após um reconhecimento, ele se coloca no lugar que o ser humano tem que saber esse equilíbrio. Ele não se sentir altivo demais, porque ele tem que lembrar que ele é pó, que a estrutura dele é pó, a limitação humana é real e ele depende de Deus. Mas também não se minimizar demais ao ponto de se sentir um lixo, alguém tão insignificante, não. Saber que ele é a imagem e semelhança de Deus. Então o ser humano hoje, após conhecer Deus, as revelações de Deus, ele tem condições de ter agora uma estima equilibrada. Não se achar de mais, nem se achar de menos. Ele saber que ele é feito para ser a imagem e semelhança de Deus, mas também não pode passar e querer ser mais ou orgulhoso diante de Deus. Então essas perguntas vão ajudando Jó a ficar na posição que ele deveria estar. Uma criação dentro de um contexto que ele convive, que Deus cuida de tudo e também está cuidando dele, não só da vida dele, mas de um contexto todo que ele está. Ele é participante de todo esse mecanismo, desse mundo inteiro. E aí nós vamos prosseguindo para o tópico de número 3, que nesses discursos, Deus curiosamente começa a falar de uns animais. Deus curiosamente, nesse discurso esclarecedor, ele cita aí o Behemote e o Leviatã, né? Então eu vou perguntar aqui para o irmão Sérgio, quem são esses animais? Quem é o Behemote? Quem é o Leviatã? O que isso tem a ver com os esclarecimentos que Jó precisava, né? Que nós podemos aprender com isso? Eu penso que esse é o momento, talvez, dependendo da linha de cada professor, né? O momento talvez mais polêmico da aula. Isso por quê? Porque existem duas visões, né? A visão tradicional, ela ensina que o Leviatã seria como um crocodilo, né? Um tipo de um crocodilo, né? E o Behemote seria o hipopótamo, né? Porém, há outras linhas que já colocam como dinossauros, como animais que só existiam lá na época de Jó, que eram animais extremamente assustadores. Eu fiz uma pesquisa, eu fui pegar alguns comentários em alguns livros, e há teólogos até que dizem que era uma espécie de um touro gigante, né? O Behemote com 3 chifres, o Leviatã era um tipo de um
de um animal gigantesco que habitava os lagos, devorando tudo. Mas assim, em linhas gerais, eram duas criaturas que criavam, né, gerava admiração na época de Jó. Possivelmente Jó conhecia esses animais, né, se não de ver, mas de comentários, né. E também há aqui uma questão mitológica, porque eram dois seres, principalmente o Leviatã, que por trás, no contexto da época, havia uma mitologia em cima. Nossa, não há uma criatura maior, mais poderosa do que o Leviatã, né, nas águas. Não há uma criatura maior, mais forte, uma criatura como o Behemoth. E o que Deus está querendo ensinar para Jó, citando essas duas criaturas, que com certeza existiram, não era mito? Olha, Jó, eu sou Deus que crio todas as coisas, né? Eu sou um Deus que na minha imanência, ou seja, eu se revelo em Cristo, acessível a todos, né? Porém, na minha transcendência, eu sou o Criador, cheio de glória, cheio de poder, né? Ou seja, em sua revelação pessoal, ele se apresenta através de Cristo, porém, em sua revelação transcendente, ele se revela como aquele que está acima de qualquer coisa criada. Porque, por exemplo, hoje você depara-se diante do mar. Nossa, o mar Quem pode dominar o mar? Quem pode controlar o mar? Há um Deus que põe limites, né? E lá no Salmo 24, eu quero ler com Salmo 24, versículos do 1 ao 10. Salmo 24, do 1 ao 10, que eu acho que responde muito bem a essa questão do Leviatã e do Behemoth. Ó. Ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nele há, o mundo e os que nele habitam, porque ele a estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre as correntes. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano, esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá salvação. Assim é a geração dos que o buscam, dos que buscam a tua presença, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Em resumo, Deus fala, olha Jó, eu sou o Deus que estou tão próximo de você, que cuido de você nas pequenas coisas, mas também eu sou o Deus poderoso, que nem a mais terrível das criaturas foge do meu controle. Por que você acha que a sua situação, o seu problema, fugiu do meu controle? Trazendo isso para os nossos dias, eu fiz até uma anotação aqui. Quantas vezes nós achamos que os nossos problemas, as nossas situações fugiram do controle de Deus? E as perguntas são, você consegue pegar ele? Consegue pegar com o anzol e segurar o Leviatã? Você consegue dominar? Você consegue pôr um controle? Então Deus está questionando, Jó, você consegue pegar um desses, esses que são apenas criação minha. Então, né, está demonstrando o seu poder, né? Como nas perguntas do mecanismo, é como se fosse, Jó, isso aqui é complexo para você, tá vendo? Sua vida, então, é algo mais simples, não procura entender isso, sendo que as coisas complexas estão na minha mão. Como também agora, olha, você quer ter domínio sobre a situação, poder sobre a situação, quer as coisas debaixo do seu controle, Jó, porque perdeu, saiu dos limites de atuação de Jó, não sabia mais o que fazer. E Deus mostrando, olha, um animal aqui, por mais terrível e forte e indomável que seja, é só uma criação minha, Jó. Então, confia que quem tem esse poder, quem está no domínio, sou eu acima de todas as coisas. Na verdade, o objetivo de Deus aqui, como já foi dito ali pelo Sérgio, independentemente dessa polêmica que provavelmente vai existir, principalmente entre os mais curiosos, né?
esse animal, ele existiu de verdade, era um animal do tempo de Jó, era só uma figura mitológica, era o crocodilo, porque tem trecho aqui que fala que o Leviatã, da sua boca sai chama, né? Então são assuntos que vão gerar curiosidades, mas independentemente disso, o grande objetivo de Deus aqui qual era? Ele queria ouvir só uma resposta de Jó, e essa resposta era não. Então aqui no capítulo 41, no versículo 1, ele vai dizer assim: poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? A resposta de Jó: não, não posso. Depois no 2, podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Não posso. E por aí vai. Na verdade, Deus está mostrando para Jó a sua pequenez, como é o título da nossa lição do trimestre, né? Que trata exatamente sobre isso, a fragilidade humana e a soberania de Deus. Ou seja, você, Jó, é um simples mortal. Se você não consegue nem fazer isso, você é capaz de fazer isso? Não, eu não sou capaz, Deus. Então você é um simples mortal. Eu sou o Deus Criador, eu sou o soberano. E quanto aí à existência do Leviatã, pode ficar tranquilo que você não vai encontrá-lo aqui nas nossas praias, né? Então, podem ficar tranquilos. O objetivo maior de Deus aqui era mostrar a pequenez humana. E ele consegue atingir esse objetivo, como ele sempre consegue. Eu acho interessante isso que o irmão falou, entender qual que é o objetivo de Deus no diálogo, né? Porque às vezes durante a aula ali no calor pode-se ficar preso a essas questões, existiu, não existiu, isso é secundário. O objetivo principal de Deus aqui é, como já foi dito, mostrar que ele tem o controle, que ele estava no controle da vida de Jó. E após todas essas perguntas e a segunda parte do discurso, e aí Jó só abre a boca novamente para de novo reconhecer, para mais uma vez. Então as perguntas foram eficazes em realmente mostrar para Jó o seu lugar e mostrar o lugar de Deus, que é no trono acima de tudo, e Jó no seu lugar, que é como criatura, como servo, como aquele que precisa da graça, precisa dessa ajuda desse Deus. No capítulo 42, então vem a resposta, né? Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então agora ele reconhece a grandeza de Deus, então em vez de questionar, pôr Deus na parede, argumentar, não, o Senhor pode todas as coisas, né? Versículo 3, tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Então ele agora fala, da pergunta que Deus fez, eu tenho a resposta. Eu falei do que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Então uma das primeiras perguntas de Deus, quem é esse que está encobrindo aí o conhecimento, falando coisa que não faz sentido? Então, para essa ele teve a resposta, ó, sou eu que não sabia o que estava falando. Então ele prossegue, e então ele fala, ó, tu disseste, agora eu te falarei. Então a única coisa que Deus fala, agora eu vou falar é o seguinte, eu só tinha ouvido, mas agora eu te vejo. Agora meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Então ele fez uma confissão, um reconhecimento de que agora sim, ele sabia quem era Deus, conhecia melhor quem era Deus. Então a revelação serviu para ele conhecer de perto Deus e conhecer a sua condição, que era pequeno diante dele. Queridos, então nós estamos finalizando essa lição maravilhosa sobre a revelação de Deus. Deus é aquele que aparece, que entra para se revelar ao homem. No capítulo 42, Jó reconhece isso. Jó agora diz que agora sim ele conhece de enxergar, de ver Deus. Então isso faz toda a diferença na vida do servo de Deus quando Deus aparece. Deus que apareceu para muitos servos dele ao longo das escrituras sagradas. A gente vê ele querendo estar no meio do povo, ele dizendo, faça um tabernáculo, eu vou estar no meio de vocês, eu vou descer ali no propiciatório, eu vou conversar com vocês. O Deus que foi lá na caverna chamar Elias para conversar com ele, ou seja, um Deus que aparece quando necessário e traz solução, traz esclarecimento, traz renovo, consolo, fé. Então nós estamos agraciados com esse ensinamento na lição de número 12. Então vamos partir já para as considerações finais, começando pelo irmão Daniel. Só um versículo que eu gostaria de citar aqui, Éden, que resume tudo isso, todas essas
inquirições que Deus vai fazendo ali a Jó, que é o versículo 13 do capítulo 43 de Isaías, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então eu acredito que esse versículo ele resuma tudo isso, todo esse contexto em que Deus estava ali com Jó. Bem, eu quero agradecer a Deus por ter me dado, né, essa oportunidade maravilhosa de poder estar aqui contribuindo em sua obra, ao pastor Éden pelo convite, ao irmão Sérgio, foi um prazer conhecê-lo. Espero termos atingido o nosso objetivo, que é ajudar você, professor da Escola Dominical, a preparar melhor a sua aula. E também desejo que a cada dia nós nos cheguemos a essa conclusão que Jó chegou, né? De que somos dependentes do nosso Deus, que Ele pode, Ele faz, Ele resolve, Ele é o Criador, e nós, enquanto suas criaturas e por intermédio do sacrifício de Jesus, seus filhos, somos pequenos demais para questionar as suas ações e o seu agir. Porém, o mais importante é termos a convicção de que Ele cuida de nós. Ele está ao nosso lado e Ele terá sempre o melhor a nos oferecer. Ainda que às vezes não pareça aos nossos olhos, né? Mas Ele está no controle de todas as coisas. Deus abençoe a todos. Agradeço a Deus mais uma vez por essa aula, pastor Éden pelo convite, prazer conhecer o irmão Daniel. E uma coisa que eu observei durante o estudo dessa aula é: se Deus não tivesse intervido na vida de Jó, possivelmente Jó teria se tornado alguém especulativo como seus amigos, fazendo especulações pautados no imaginário humano, pautados na ciência humana, sem nenhum conselho de Deus. Porém, quando Jó ele deixa de se defender, ele deixa de curtir a sua dor, por assim dizer, porque Jó dá a entender que ele ficou curtindo a sua dor ali, né? Quando ele deixou de sentir-se injustiçado e passou a contemplar a majestade de Deus, ele encontrou o caminho do entendimento, da sabedoria, e a sua vida foi restaurada. Espero que você, professor, consiga passar isso para os seus alunos. Às vezes, diante das situações, dos problemas, nós ficamos curtindo a nossa dor, ficamos nos sentindo injustiçados, curtimos o sofrimento, enquanto que, na verdade, o propósito de Deus é que nós o reconhecemos como alguém que está cuidando das nossas vidas, como alguém que pode nos restaurar. Deus abençoe você e espero que você tenha sido edificado por essa aula. Bem, queridos, chegamos ao final de uma lição. Desde já agradeço também a cooperação dos irmãos, professor Sérgio, professor Daniel, Deus continue abençoando. Somos enriquecidos com os comentários, com a cooperação dos irmãos, Deus continue abençoando. Que você, querido irmão que nos acompanhou, que você tenha sido edificado, que você tenha sido fortalecido com a ministração desse ensinamento, você que é professor, que você realmente tenha uma aula abençoada, que você use de maneira sábia e com dedicação os recursos disponíveis para buscar, preparar e da melhor maneira servir, da melhor maneira entregar um bom alimento para os alunos, um bom alimento na sua congregação, para que o Senhor seja glorificado. Uma aula gloriosa, graciosa, que fala da intervenção de Deus, é sempre muito estimulante, porque sabemos que qualquer situação que alguém esteja passando, Deus pode interferir, visitar, aparecer, resolver, mudar e fazer o impossível. Ele é o Deus poderoso, mesmo ontem, hoje, eternamente. E que você continue acompanhando. A próxima lição, encerramento, será sobre a restauração de Jó. Que você tenha uma excelente aula. Em nome de Jesus, nós vamos finalizar com uma oração neste momento. Querido Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este ensinamento precioso. Te agradecemos, ó Senhor Deus, por um tema
tão estimulante, que é a revelação divina. Senhor, que cada irmão que está acompanhando, que seja edificado, seja fortalecido, seja estimulado também como professora da melhor maneira apresentar este Deus aos alunos, para que haja essa sede de conhecer-te mais, de relacionar-se mais, que em nome de Jesus o Senhor continue abençoando cada escola bíblica, nas congregações do Ministério de Santo André e outros que acompanhem estas videoaulas. Senhor, no nome de Jesus, continue abençoando cada vida que acompanha, cada vida que está sendo ministrada ao Teu Espírito Santo. Ministre e coloque no coração aquilo que for a Tua plena e perfeita vontade. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.